Bom dia, senhoras e senhores, mais uma produção profissa no ar. Gente, hoje tem a participação especial do barulhinho da chuva aqui, que tá uma delícia, né? Eu, recifense, daquelas que dá uma chuva e eu o quê? Tô de blusa de manga aqui, com frio, porque Recife está estranho, fazendo frio, coisa esquisita. Eu nem tenho roupa de frio, tenho só aquelas que você usa na viagem, sabe que tá tudo guardado. Pois é, Recife tá esquisito agora. Só que daqui a 5 minutos vai estar um sol de ir pra praia, assim, né? Então, a gente brinca dizendo que Recife é bipolar, que não é brincadeira não. São várias estações do ano no mesmo dia. E nenhuma ao longo do ano. Simbora, gente. Seguinte, hoje, primeiro de tudo, para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro, sou produtora cultural há mais de 20 anos. E todos os dias eu venho aqui conversar com você sobre produção cultural, sobre como é que você faz para conseguir realizar o seu evento cultural com menos perrengue, né? Sem complicação, fazendo uma produção mais tranquila, com paz no coração. Então, todos os dias eu venho aqui brincar de fazer isso com você. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser me fazer alguma pergunta, escreve nos comentários que eu adoro responder. Eu faço um conteúdo inteirinho só para você, só falando sobre a sua pergunta. Manda um tema se você não tiver perguntas para fazer. Tipo, eu tenho dúvidas em tal coisa. E aí manda o tema aí que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre isso, beleza? E aí, gente, ontem eu atendi várias pessoas e eu, coincidentemente, fiz várias planilhas ontem. Planilhas que em situações diferentes, assim, que não eram. Não era assim, as planilhas todas iguais para um mesmo edital. Não, era uma coisa diferente da outra. Foi bem interessante esse exercício de ontem, porque eu percebi que existe uma certa negligência com relação a essa história de você planilhar as coisas, né? E aí eu me preocupo com isso, porque eu acho que as pessoas não compreendem a importância de você ter, de fato, um planejamento financeiro do que você está fazendo, do que quer que seja, certo? E aí eu queria conversar um pouquinho hoje sobre isso com vocês, sobre a importância de você ter um planejamento financeiro no seu evento. Eu estou anotando, só para não esquecer. Essa importância de você ter um planejamento financeiro para fazer o seu evento, tá? Porque, às vezes, vamos lá, ontem eu vou dar alguns exemplos de como é que você pode precisar ou não precisar de uma planilha, tá? Em um dos editais, ontem que eu estava fazendo lá, eu percebi que, assim, o edital ele só vai te dar uma grana. Ele pede para você se inscreve. Se você for contemplado, você vai receber aquela grana que ele está dizendo que vai dar. E ele não te pede uma planilha orçamentária, ele não pede isso para você, certo? Primeiro vamos conceituar o que é uma planilha orçamentária. Uma planilha orçamentária de uma atividade cultural, ela é um documento, normalmente a gente faz no Excel para ficar mais fácil de calcular, tá? Pode usar outros programas também. Eu gosto do Excel porque realmente ele calcula tudo para mim, é tudo mais delícia na minha vida. Então, ela é um documento assim, onde você vai ter listado todas as despesas que você vai ter, quanto vai custar cada coisa, né? Então, você coloca lá a despesa, coloca lá o valor unitário dessa despesa, coloca quantas vezes essa despesa vai ocorrer e coloca também o total disso tudo. E você vai somar tudo e no final vai dar o valor do seu projeto. Isso é uma planilha orçamentária, né? Um planejamento financeiro da sua atividade cultural. Mas muitas pessoas, por exemplo, nesse caso desse edital especificamente, que era assim, ele não quer uma planilha orçamentária, ele pede para você fazer uma coisa e ele vai te dar a grana para você fazer isso, só isso. Acabou aí, fim da história. Aí o que acontece? Quando é dessa forma, que o edital não lhe exige uma planilha orçamentária, você tem preguiça de fazer a planilha orçamentária.
Por quê? Ah, porque o edital não pede, então não preciso fazer. Eu já sei que eu vou receber aquela grana. E aí vem aquela pergunta, certo. E o que é que você vai fazer com essa grana? Comprar tudo de bombom e chiclete? Entendeu? Aí, gente, eu parei para fazer essa conta ontem com essa pessoa que estava comigo. Eu disse assim, já fez a planilha orçamentária? Não, não fiz. Precisa fazer, Carlinhos? Não precisa. Precisa para você entender o que você vai fazer com esse dinheiro quando esse dinheiro chegar. E aí, o que foi que eu percebi, certo? O que eu percebi é que a pessoa não tinha clareza de todas as despesas que ela ia ter durante, assim, para realizar isso que o edital estava pedindo, entendeu? Por isso que é muito importante a gente ter uma planilha orçamentária, né? E você pode dizer assim, não, mas a grana que vai entrar vai ficar para mim, e eu sou o custo do projeto mesmo. Será que você é o custo do projeto? Só você mesmo? Será que não tem uma despesinha disfarçada aí de bondade no meio do negócio? Entendeu? E isso é um perigo bem perigoso mesmo, porque quando a gente fala de dinheiro, a gente tem, quando a gente aprendi isso com minha amiga Karina, quando você pega no dinheiro, você tem que dar nome para o dinheiro, você tem que colocar ele em várias caixinhas, digamos assim, entendeu? Então, se você pega todo aquele dinheiro e aquele dinheiro tem escrito assim, meu, você vai gastar, comprar tudo de bombom e chiclete. Você vai gastar com mil coisas que você não precisa e mil coisas que não vão te render, nem vão fazer com que o seu projeto vá para frente, nem vão fazer com que o seu trabalho vá para frente, entendeu? E aí, isso é muito perigoso, entendeu? E aí, ontem mesmo, quando eu sentei para pensar um pouco nessa planilha, existiam várias despesas que ele não tinha percebido que existia, né? Então, por exemplo, toda vez que que ele ia receber um convidado, ele dá uma lembrança. Aí eu digo, Márcia, esse dinheiro da lembrança sai de onde? Do bolso de quem? Porque esse dinheiro é para sair do bolso do projeto, né? Então, tem coisas assim que a gente não percebe. E quando você faz uma planilha orçamentária, você consegue enxergar as despesas, porque você vai parar para pensar de fato nas despesas que você vai ter, entendeu? E aí tudo vai ficar mais fácil na sua vida, porque quando chegar o dinheiro na sua mão, você vai pagar quem tem que pagar, um beijo, tchau, e a vida continua, vida que segue, entendeu? E você não fica com aquela falsa sensação de que você recebeu toda aquela grana e você vai virar e vai dizer, menino, mas eu gastei com o que esse dinheiro? Né? Porque fica aquela sensação assim, não é possível, eu recebi dinheiro todinho anteontem, não tem mais nada. Como assim? Eu gastei o quê? O que foi que eu gastei com esse dinheiro? Por isso é tão importante a gente fazer uma planilha orçamentária, mesmo que o edital, ou que você está se inscrevendo, enfim, que alguma coisa assim não lhe peça essa planilha. Você precisa se organizar com relação a isso, tá? E aí, teve um outro caso, né? Vamos lá, fui fazer a planilha orçamentária de um edital que exigia uma planilha orçamentária, mas que a pessoa tinha dito assim, olha, esse edital ele tem 3 níveis de despesa, assim, não, tem 3 níveis de pagamento. Ele pode te pagar X, ou 2X, ou 3X, certo? E aí, aí a pessoa disse assim, olha, eu queria que esse projeto fosse um projeto barato, porque eu queria aprovar esse projeto. Então, eu queria que ele fosse um projeto barato e eu queria colocar o meu projeto nessa primeira linha de despesa. Aí eu disse, tá certo, mas você já fez essa conta? Será que cabe lá? Cabe com certeza. Com certeza, porque não tem despesa nenhuma. Não tem despesa nenhuma. É sempre o texto que eu escuto não tem despesa nenhuma, certo? Ninguém tem despesa para nada, minha gente. Todo mundo vive de brisa, né? Inclusive as pessoas que trabalham com você também vivem de brisa, não é? Porque não tem despesa nenhuma, todo mundo trabalha para você de graça, né? E aí eu digo, tá bom, tudo bem, não tem despesa nenhuma, tá tudo certo. Então vamos botar despesa nenhuma na planilha, porque a gente não tem que entregar a planilha. Vamos botar na planilha para ver a despesa nenhuma que tem aí. E aí, resumindo toda a ópera, quando a gente começou a elencar as despesas, o projeto simplesmente não cabia nessa primeira linha. Estava claro isso. O projeto foi para a segunda linha. O projeto foi para a segunda linha assim, na tora.
vamos espremendo aqui, fazendo esforço para ele ficar se manter nessa segunda linha, para ele não entrar na terceira linha de despesa, entendeu? Mesmo assim, foi difícil manter na segunda linha, entendeu? Porque se a gente não para fazer uma planilha orçamentária, a gente não para entender qual é a despesa que a gente está tendo. E outra coisa, se você quer que as pessoas reconheçam o seu trabalho, você precisa também reconhecer o trabalho delas. E isso passa por pagamento, né, minha gente? Isso passa por dinheiro. Então a gente tem que se preocupar em fazer a planilha orçamentária da gente também para a gente contemplar as pessoas que estão trabalhando com a gente, né? E aí não adianta você fechar o olho e dizer, não, fulano faz na brodagem, esse crânio faz na brodagem, tá tudo certo, é muito brother, fique tranquilo, o projeto vai acontecer lindo. Quando você vai para a planilha, quem ia pagar todas essas despesas era você, tá? E aí você ia ficar com aquela impressão de que você tinha ganhado um monte de dinheiro, você não ganhou dinheiro nenhum. E aí talvez você fosse até pagar para trabalhar nesse projeto. Quando você para pensar na planilha, você para enxergar essas despesas, aí você vai ver se vale a pena participar desse edital. Sim, porque eu sou a doidinha que antes de começar a escrever o edital e de começar a escrever o projeto todinho, eu faço a planilha. Pois é. Por quê? Porque quando eu coloco as minhas despesas na planilha, quando eu paro para fazer a planilha, na verdade, quando eu faço a minha lista, coloco uma lista toda de despesas que eu vou ter lá, quando eu paro para fazer essa lista, eu percebo exatamente qual é o tamanho do meu projeto. Eu percebo quanto vai custar esse projeto. E quando eu percebo quanto vai custar esse projeto, eu vou ver se ele vai caber ou não nesse edital. Porque às vezes eu estou com um projeto tão viajado, né? Há um projeto de botar a orquestra para tocar na Lua. Vai ser caro, hein, garota? Né? Todo mundo brother, galera da NASA. Meus brother, tranquilo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. A NASA já tá na mão. Tá bom. E o uniforme da galera? A NASA vai levar de graça porque quer que saia na TV essa experiência. Tá bom. Não vai ter custo nenhum de ninguém e ninguém vai ganhar cachê também. Ah, entendi. Né? Economia da cultura para, né? Não roda. Então, você precisa parar para listar tudo isso. Quando você lista tudo isso, aí você vai olhar e vai dizer, não vai caber aqui nesse edital. Então, eu vou colocar, não vai se apresentar na Lua, não. Vai se apresentar bem ali em Camaragibe mesmo, tá bom? Vai bem para ali, né? Tocar aqui no vizinho, em Olinda, né? Porque não vai caber no projeto. E isso, por isso que eu faço a planilha antes de começar a fazer o projeto mesmo, todo, entendeu? Sento, faço logo minhas contas, e aí a proporção que eu vou distribuindo essas despesas na planilha, eu vou conseguindo visualizar o projeto, eu vou conseguindo imaginar como é que ele vai acontecer. E aí eu vou vendo se de fato ele vai caber naquele edital. Porque às vezes tem projeto que não cabe mesmo no edital. E às vezes eu desisto do edital, porque o edital é tão. Vai te dar tão pouco dinheiro que eu olho assim e faço, quer mais não. Quer mais não, porque para o que o edital está exigindo, é muito pouco dinheiro para tudo que o edital está exigindo. Então, não vai valer a pena, porque eu só vou ter despesa, vou trabalhar pra caramba e vou ganhar R$ 0 e ainda vou correr o risco de ter que pagar. Aí não dá para mim não. Aí eu digo, um beijo, até amanhã. Amanhã a gente conversa de novo, procura outro edital. Então, por isso que eu gosto de fazer a planilha antes, entendeu? Que imagina, se eu já fiz o projeto todinho, deixei ele escrito lindo, tive um trabalho danado para pensar na justificativa, pensar em tudo que eles estão pedindo lá, e aí na hora que eu faço a planilha, eu olho e faço, meu Deus, dá não. Não dá, não cabe no meu projeto, não cabe nesse edital. E aí eu já tive o trabalho todinho de fazer tudo que ele tinha pedido para fazer, entendeu? Porque assim, eu conheço muita gente que deixa a planilha para fazer por último, a planilha é a última coisa, né? Eu gosto de fazer primeiro. Eu gosto mais de fazer primeiro. E aí, é muito engraçado como as pessoas fazem assim, não, fica tranquilo que não tem despesa nenhuma. Gente, quando a gente para fazer a lista de despesas, é que a gente vai enxergar se realmente tem despesa ou não. E aí você pode me perguntar assim, Carlinha, como é que eu faço para saber que despesas são essas? Para colocar na planilha. Bem,
Lembra que eu sempre falo para vocês que é legal a gente fazer um checklist? O checklist é uma lista que a gente vai, uma lista de checagem, né? Uma lista que a gente vai fazer de todas as demandas que a gente vai ter no projeto, certo? E aí, é super importante você ter um checklist, porque você consegue fazer como se fosse um raio-x do seu projeto, entendeu? Quando você faz um checklist, você está listando com detalhes tudo que você vai precisar no seu projeto. E aí, eu gosto de usar o checklist como referência na minha planilha, entendeu? Então, assim, se eu fizer a planilha antes do checklist, na minha cabeça, eu estou primeiro fazendo o checklist. Eu estou fazendo a lista de tudo que eu tenho que ter nesse projeto. Tudo, 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 tudo. Então, eu vou listar quantas pessoas vão trabalhar no meu projeto. Eu vou precisar de um assessor de imprensa, de um diretor, de um coreógrafo. Eu vou listar todo mundo que vai trabalhar. Mas eu vou listar também tudo que eu vou contratar. Eu preciso de equipamento de som, eu preciso de equipamento de luz, eu preciso de figurino, eu preciso comprar material para o cenário, preciso listar tudo que eu vou ter que comprar, né? Assim, que eu vou ter que contratar também. E preciso listar também se eu vou pagar imposto, se eu não vou pagar imposto, se eu vou emitir uma nota, eu vou pagar imposto, né? Às vezes, o edital, ele te entrega o dinheiro sem nota, né? Então, ele deposita o dinheiro numa conta, depois você comprova o pagamento de tudo aquilo com notas. Não é você que dá uma nota inteira. E às vezes você dá uma nota e o edital te paga por essa nota. Quando é você que dá essa nota, você vai pagar o imposto em cima dessa nota. Acabou, né? Então você tem que listar também lá o imposto na planilha. E aí, gente, esse momento que você está listando as coisas é o momento que você está fazendo um raio-x do seu projeto, né? E aí, essa lista super completa que você vai usar como referência na sua planilha, né? Então, por exemplo, você tem que comprar pilha para colocar na luzinha que aparece no palco, beleza? Beleza, tá lá na sua lista. Então, a gente vai lembrar de ter esse custo. Nem sempre o ideal é a gente colocar, por exemplo, quando é o caso de um edital que te entrega o dinheiro e você vai gerenciar esse dinheiro, você vai ter que comprovar tudo que você gastou com as notas, né, de tudo que você pediu. O ideal é você não colocar essas coisinhas miúdas, entendeu? Por exemplo, pilha. Você não vai colocar lá, porque senão vai ser um saco para você ter que comprovar todas as coisinhas miúdas. E aí você vai colocar essa despesa em uma outra rubrica, né, junto com outras despesas. Por exemplo, em cenário. Essa despesa pode estar no cenário e você já avisa para a pessoa que for fazer o cenário, por favor, traga as pilhas. Entendeu? É mais ou menos assim. Mas é importante que você faça essa lista para você entender que você vai ter essa despesa com pilha. Que às vezes passa assim. E olha, todas as vezes que eu vou... Só para vocês terem noção. Todas as vezes que eu vou me apresentar com minha orquestra, com a orquestra que eu faço a produção, eu gasto no mínimo R$ 74 de pilha. Todas as vezes que eu vou me apresentar. Então, se eu tiver 10 apresentações, são R$ 740 de pilha. Entende isso? E aí? É uma despesa que você tem que levar em consideração, né? Então, a gente precisa listar tudo isso. E é isso que eu faço. Listo todas as despesas, né? Então, se você não sabe de onde é que você vai tirar essas despesas, é desse checklist. Você vai sentar, vai pensar todas as despesas que você vai ter no projeto, vai listar e vai começar a fazer sua planilha a partir daí. E aí, você pode me perguntar assim também, mas Carlinha, e como é que eu sei o preço das coisas? Vamos lá. Tem duas formas, né? O ideal é você pedir orçamento para as pessoas que vão participar e avisar essas pessoas que você está concorrendo, portanto, não tem nenhuma garantia de que esse projeto vai acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque quando você pede orçamento a uma pessoa, essa pessoa fica ansiosa. Ela já fica achando que vai ter o trabalho. Então é importante você deixar claro para essa pessoa que você ainda vai concorrer no edital e que você não sabe se vai ser aprovado ou não. Eu estou falando isso somente para te ajudar, porque para a pessoa não ficar o tempo todo ligando para você e perguntando e aí se vai rolar, tá? Então deixa claro que é para um edital que você está escrevendo e tal, que você não tem como dizer se vai realmente acontecer ou não, tá certo?
Isso é uma coisa, essa é uma forma, e eu acho a forma ideal. Mas tem uma outra forma, porque às vezes o edital é tão cruel com você que você tem que determinar valores. Então não tem muito isso de eu perguntar quanto é que vai custar. Eu vou ter que dizer quanto é que vai custar, porque é o dinheiro que tem no edital. E aí você coloca no edital e você pergunta para as pessoas se elas topam fazer por aquela grana, certo? E aí elas vão te dizer se de fato elas topam fazer por aquela grana ou não. E a outra forma que tem de fazer também é usando a sua memória de custos. Olha que legal. Quando você começa a fazer vários projetos, você já tem na sua cabeça os custos. Não só na sua cabeça, você tem as suas planilhas guardadas. Ontem, quando eu fui fazer uma das planilhas que eu tive que fazer ontem, eu simplesmente copiei e colei uma antiga que eu tinha. Né? Olha que legal, porque aí lá tem as referências de valor, tem tudo. E tem a lista, essa danada dessa lista completa, né? Que você vai precisar, das coisas que você vai precisar. E é claro que você vai pensar mais, o que eu vou precisar mais para as coisas que são diferentes dessa vez, entendeu? Mas quando você tem uma memória de custo, é muito legal, porque você vai vencer muito o tempo, né? Na hora de fazer a planilha, acaba sendo mais fácil. Mas você tem que ter muito cuidado, porque agora, infelizmente, no nosso país a gente está brincando de ter inflação, então você tem que ter muito cuidado, porque você tem que pensar que esse projeto ele vai ser executado daqui a um tempo, ele não vai ser executado agora. Então pode ser que mais para frente esse valor esteja defasado, né? Até porque é um valor de uma coisa que você já fez há um tempo atrás e agora você está pensando em fazer daqui a mais um tempo. Então vai ficar um espaço de tempo grande e você precisa pensar se esse valor vai aumentar ou não, tá? E se você tiver dúvida, você liga para o seu fornecedor e pergunta, tá bom? Mas, enfim, existem essas 3 formas, assim, para você encontrar quanto é que custa cada item da sua planilha. E você pode me dizer também que você não sabe, por exemplo, mexer no Excel. Aí eu vou dizer que esse problema aí é seu. Eu vou dizer que eu vou fazer que nem eu faço com minha filha, tá fazendo pouco, entendeu? Minha filha essa semana disse assim, não sei acender o forno. Eu disse, problema seu, tá fazendo pouco. Só quem acende forno nessa casa agora é você. Pronto. Porque, gente, normalmente o que a gente não sabe é o que a gente não faz. Então, se você não sabe mexer no Excel, você vai abrir hoje o seu Excel. Abra hoje o seu Excel e comece a brincar nele. Comece a entender como é que ele funciona. A gente, tutorial não falta na internet, né? Escreve lá, né? Primeiros passos do Excel. E vai te aparecer 80 milhões de vídeos. Você escolhe um e assiste. E esse vai puxar outros, pode ter certeza. Mas é importante que você domine pelo menos uma ferramenta, que pode não ser o Excel, mas que domine pelo menos uma ferramenta que você vai conseguir fazer suas contas lá, né? E aprenda a colocar fórmulas. Ah, Carlinha, mas esse negócio é para quem é esses nerds, né? Esse negócio é para quem é exatas. Eu sou humanas. Eu também sou muito humanas, tá? Não sou exatas, não. Mas você precisa saber para sobreviver. Você precisa... É muito simples colocar fórmula lá. Então, aprende a colocar as fórmulas. Aprende a criar suas fórmulas, porque esse tempinho que você vai gastar aprendendo agora, ele vai economizar muito tempo lá na frente. Muito tempo. Então, vale a pena. Senta no computador, escolhe a ferramenta de cálculo que você vai usar, né? E estuda. E começa a brincar, começa a entender como é que funciona. E começa a tentar fazer o planejamento financeiro dos seus eventos culturais nessa planilha, né? Começa a usar esse recurso para você conseguir pular etapas, sabe? Para você não ficar tanto tempo presa naquela coisa de ter que pensar, calculadora, somar na mão. Esquece isso, não existe mais, gente, tá? Então, concentra aí para você não perder tempo fazendo coisas que poderiam ser feitas de uma forma tão simples. Às vezes, clicando e arrastando uma fórmula, você já contabilizou o seu projeto todo. Olha, para você fazer um evento cultural, você não precisa ser expert em matemática, certo? Eu, inclusive, sou péssima em matemática, mas você precisa dominar alguma coisa que te ajude, tá certo? Então, você vai precisar saber somar, dividir, multiplicar e subtrair. Até aí tudo bem, né?
Pronto, é só o que você precisa saber, somente. E mesmo assim, tem uma coisa incrível chamada máquina calculadora. E ainda assim, tem uma coisa mais incrível ainda chamada Excel. Então, não fique assustado porque você não vai precisar saber grandes fórmulas matemáticas para trabalhar ou para fazer o seu evento cultural acontecer de uma forma segura, pensando no planejamento financeiro desse evento cultural também, tá bom? Fica tranquilo que vai dar bom, certo? Deixa eu ver o que mais que você pode me perguntar. Vou dar um gole no café. Gente, uma planilha orçamentária, quando você faz uma planilha orçamentária, que a gente às vezes tem a sensação de que a gente não está andando para frente, né? Poxa, eu estou fazendo essa planilha aqui, está demorando, eu estou perdendo tempo, eu tinha mais coisa para fazer e eu estou aqui perdendo tempo com essa planilha que eu não vou nem usar. Então, quando a gente está fazendo uma planilha orçamentária, na verdade, a gente está fazendo um exercício de planejamento. A gente está planejando como é que a gente vai custear a nossa ação cultural. Então, se você quer pedir dinheiro a alguém para fazer o seu evento, o ideal é que antes você faça uma planilha. Antes de você dizer assim, é mais ou menos tanto que a gente vai gastar. Antes de você dizer isso, faz essa planilha. Pensa nisso. Lista suas despesas. Vê quais são as despesas que você vai ter, né? Coloca na sua despesa algo para se pagar, por favor, né? E aí, porque assim você vai conseguir demandar mais tempo para isso. Mas também, se não é a sua vibe, se você está aí só para fazer o evento acontecer, tudo bem de boa. Mas faz uma lista dessas despesas para você não ter que pagar para fazer isso, tá? Faz essa lista antes de você pedir o dinheiro, porque quando você for fazer a lista, você vai lembrar de coisas que você não estava lembrado e que vão ser despesas importantes para você, tá bom? Então, antes de você ir pedir o dinheiro, faz essa planilhazinha, vai ser legal para você, tá bom? E isso não é uma coisa difícil, isso é uma coisa que se aprende, isso é uma coisa que se aprende fazendo. E não você pode começar fazendo só uma lista mesmo. Uma lista no caderno, escreve lá tudo que você vai gastar, quanto vai custar cada coisa, certo? E devagarzinho você vai aprendendo a transformar isso, pensar isso de uma forma mais sistematizada, digamos assim, metódica, né? Você vai criar a sua forma de fazer, mas é importante que você vá evoluindo nessa forma de fazer, né? Então, se hoje você faz no caderninho, amanhã você tem que fazer ele no seu computador. Sabe por quê, gente? Por que eu estou insistindo, batendo nessa tecla? Porque quando você for fazer essa próxima planilha, você pode copiar essa planilha para a sua próxima apresentação, para o seu próximo evento cultural, entendeu? Então, você não vai ter que partir do zero quando você for fazer a sua próxima planilha. Quando você for fazer o seu próximo planejamento orçamentário, você vai pegar aquele ali, dar uma copiada para cá e você vai alimentando aquele, porque você vai gastar muito menos tempo, porque ali já tem várias coisas que você já pensou, né? Então vai ser muito mais fácil para você. Foi exatamente o que eu fiz ontem. Peguei uma planilha que já estava pronta, copiei, colei para cá, mudei os valores e a planilha estava tchanã, pronta. A planilha de um novo projeto, entendeu? Por isso que é legal você fazer no computador, por isso que é legal você fazer de uma forma mais sistematizada, entendeu? E eu tô falando isso, parece uma bobagem, para algumas pessoas aqui vai parecer assim, poxa, Carlinhos, isso é uma coisa tão óbvia, para que você tá falando isso? Porque, gente, eu trabalho com pessoas que não fazem isso. Não fazem. Pessoas que estão há muito tempo nesse ramo de produção cultural e não fazem isso. Então, todas as vezes que vai começar um projeto, a pessoa tem que começar o projeto do zero de novo. E isso não é nem saudável, né? E aí, gente, eu já chego logo dizendo, não, peraí, deixa eu pegar aqui para fazer. E aí eu faço já do meu jeitinho, que é fazendo uma planilha e deixando ela pronta, porque no ano que vem eu vou usá-la de novo, entendeu? Isso acaba sendo muito mais prático, muito mais fácil para todo mundo. Então, uma coisa que parece, às vezes a gente fica com preguiça de aprender, né? Uma coisa que parece que você vai perder muito tempo para aprender e tal, na verdade, vai ser uma coisa que vai fazer com que você não perca tempo mais para frente e também vai fazer com que você tenha mais segurança,
porque você vai correr menos risco de esquecer alguma coisa ou de errar. Você não vai mais passar essa tensão, certo? Porque essa planilha já foi testada e aprovada. Você só repete ela, tá certo? Gente, e aí você pode me perguntar assim, o que eu não devo fazer quando eu estou pensando em fazer uma planilha, né? Bem, o que você não deve fazer é achar que as despesas que estão aparecendo para você são bobagens. Por exemplo, tem que comprar as pilhas para botar na luzinha do palco. Ah, não, Carlinha, bobagem, isso aí a gente desenrola. Ah, tem que ter lanche no camarim. Não, isso aqui a gente resolve. Ah, tem que ter água. Olha, tem que ter água na passagem de som e durante o espetáculo. Não, água, bobagem, a gente desenrola lá. Entendeu, né? Só aí eu dei 3 coisas. Só aí eu disse 3 coisas. E só aí, quem ia pagar esse prejuízo era você. Então, o que você não deve fazer quando você está fazendo a planilha é negligenciar as despesas. Achar que uma despesa, por ser muito pequenininha, não deve entrar no seu orçamento ou no seu planejamento. Todas as despesas devem entrar no seu planejamento, inclusive as pequenininhas. Sabe por quê, gente? Porque 99 não é 100. Né? Ele só vira 100 se tiver mais um. E esse 100 foi feito de um em um. Então, uma despesa de 100, ela foi feita de um em um. Por isso que você tem que listar tudo, porque você pode ter vários uns até completar 100, e aí o 100 saiu do seu bolso. E você não quer isso. Você quer que o 100 saia do bolso do projeto. Você quer gastar o que está previsto ali, tá? Então, é muito importante que você não negligencie, de fato, essas despesas. Preste atenção nisso, para depois não ser você pagando todas as despesas, tá? E por que eu estou falando isso? Porque é claro que eu já passei por isso, não é? É lógico que eu já passei por isso. Afinal de contas, 22 anos fazendo a mesma coisa, você vai errar bastante. Então, já fiz isso, já paguei para trabalhar, achando que estava recebendo para trabalhar, que é pior do que pagar para trabalhar. Então, eu sei que você não quer cair nisso e eu estou sendo legal com você e estou dizendo para você não negligenciar as pequenas despesas que você vai acabar pagando para trabalhar e achar que está recebendo para trabalhar, tá certo? E você pode me perguntar, então, Carlinha, como é que eu faço para fazer a minha planilha ficar massa? Vamos lá. Primeiro, você deve listar as suas despesas como se fosse um raio-x do projeto. Você tem que colocar tudo que você vai ter de despesa, incluindo as grandes despesas e as despesas bem pequenininhas. Faz essa lista. Depois que você fez essa lista, o ideal é que você peça orçamento às pessoas. Se você não vai ter tempo para pedir orçamento a todo mundo, mas você já tem uma memória de custo, ou seja, você já sabe quanto custa, você vai colocar ali os valores. Se você não tem essa memória de custos, eu sugiro que você, de fato, peça orçamento às pessoas, certo? As pessoas vão te responder com orçamento e você vai colocar lá na sua planilha. O ideal é que você use um programa de computador, alguma coisa, eu uso o Excel, mas o ideal é que você use um programa para que ele facilite os seus cálculos, as suas contas. E também para que você depois consiga usar essa planilha em outros projetos. Você pode copiar e colar lá e mudar só os valores ou as quantidades e acrescentar mais despesas, né? Ou tirar algumas despesas que você não vai ter naquele projeto. Mas é muito importante que você tenha essa informação sistematizada de uma forma que você consiga usar ela de novo, para você não ter que pensar tudo de novo, né? E aí, lembrar sempre de fazer essa planilha. Se você vai escrever um projeto num edital, por exemplo, faz logo a planilha e entende se de fato aquele projeto, do jeito que você está pensando, vai caber nesse edital, vai caber no teto máximo do edital. Entende isso, pesquisa primeiro, faz essa planilha para entender se você vai gastar a sua energia com o resto do edital, tá certo? Então, e aí para fazer a planilha, gente, é isso, é listar a despesa, ver os valores da despesa
e somar tudo e entender exatamente como é que você vai gastar esse dinheiro. E aí, a minha sugestão é, aprovou o projeto ou conseguiu a grana que você tinha para fazer o seu evento, segue aquela planilha, não inventa moda não, segue aquela planilha, sabe por quê? Seguindo aquela planilha, você vai saber exatamente com o que você gastou a grana do projeto. E aí, gente, por que eu estou dizendo segue a planilha? Eu sei que eu falo coisas que parecem muito óbvias, mas como a nossa cabecinha é muito criativa, na hora que o dinheiro está na mão, eu vou inventar outras coisas. E a minha sugestão para você é não inventa outras coisas, faz o que você planejou. Então, sua planilha está ali prontinha, está feita, a grana do diretor é X, a grana do camareiro é Y. Avisa o diretor, ó, a gente vai fazer o projeto e a grana que tem aqui é X, tá? Beleza? Avisa para o camareiro, ó, camareiro, a gente vai fazer o projeto e a grana que tem aqui é Y. Não inventa, não inventa. Se você tinha planejado que você ia comprar 10 peças de tecido, não compra 11, compra 10. É isso, acabou. E assim, se você realmente seguir dessa forma a sua própria planilha que você mesmo planejou, você vai conseguir fazer com que o dinheiro chegue até o final. Você vai conseguir, de fato, executar a sua ação cultural, o seu evento cultural. Você vai conseguir fazer com aquela grana que chegou na sua mão, porque você já se planejou para isso. Se você fugir desse planejamento, você tem amplas possibilidades de ter prejuízo, porque a partir do momento que você cria novas despesas, essa despesa está saindo de algum lugar e provavelmente é do seu bolso. Então, preste atenção nisso, se liga. Na hora que você for fazer um evento cultural, pense que é importante que você faça uma planilha orçamentária, ou seja, que você liste as suas despesas, mesmo que isso não esteja sendo exigido por ninguém. Exija isso de você mesmo, porque vai valer a pena. Às vezes, sei lá, você está fazendo um evento na sua igreja, e aí você diz, não, fala lá com a galera da sua igreja e diz assim, não, gente, eu acho que se a gente conseguir aqui 5 mil reais, a gente vai conseguir fazer esse evento que a gente está pensando. E aí, se você não vai para o papel, você não tem essa certeza. E se você pegar esses 5 mil reais e for executar, for planejar, depois você já pegou ele, você pode ter uma surpresa barra pesada. Aquela surpresa triste de o dinheiro não vai dar. E aí você ou vai ter que falar com as pessoas ou vai ter que começar a pagar despesas do seu bolso. Isso não é justo, tá? Por favor, faz o seu planejamento orçamentário antes de dizer quanto é que custa, para você entender quanto é que custa. Parece um pouco óbvio, mas eu sei que tem muita gente que não faz isso não, que faz isso ao contrário, né? Então, por isso que eu vim aqui hoje falar sobre planilha e falar da importância da planilha na hora de planejar o seu evento cultural, certo? É isso, gente. Essa foi a nossa conversa de hoje, nosso papo Produção Profissa. Todos os dias, a partir das 8 da manhã, eu apareço aqui para te dar uma dica sobre como você vai fazer o seu evento cultural ficar incrível, sem passar perrengue, né? Sem sofrer, sem ter despesa, né? Sem pagar prejuízo, que a gente não gosta não de pagar prejuízo, por favor, ok? Todos os dias eu apareço aqui. Esse conteúdo sempre fica gravado. Então, se você quiser assistir outros conteúdos, com certeza, eles estão por aí nas minhas redes sociais, tanto nas 3 redes sociais, eles estão por aí. E vai me maratonar que vai valer a pena, porque você vai ter muito, muito conteúdo. Para dar uma moral para a produtora, segue, curte, compartilha, né? Segue a pagininha lá do YouTube, ativa o sininho, que a produtora vai ficar muito feliz com isso, porque eu vou ter sempre vocês aqui pertinho de mim, assistindo tudo que eu tenho para falar, tá bom? Um beijo. Por favor, ajuda a produtora também a fazer esse conteúdo. Manda aqui nos comentários perguntas, temas, o que vocês querem que eu converse com vocês, que eu vou fazer o conteúdo do jeitinho que vocês querem, beleza? Um beijo, amanhã a gente se vê de novo.